Ordem agrupada. É isso, a ordem agrupada, as ordens. Na verdade, não. Na verdade, o negócio, né? O dom. O dom que eu uso às vezes para entrar e sair de operação. Entrar não, mas sair de operação. Aqui é o resumo das minhas operações no dia. E aqui é o meu saldo diário. Só um segundo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mutar, colocar todo mundo no mudo. E quem quiser falar, solta o microfone, beleza? Vai lá, Edson, pode falar. Então, não, é coisa rápida aqui, só mostrando que mais ou menos o ranking de corretores aqui no canto. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim. No canto superior esquerdo, que é o rankingzinho dos corretores, eu deixo pelo menos as 5 maiores em cada um, os maiores comprados, os maiores vendidos. Os books, fechado e aberto. Os negócios agrupados e os negócios não agrupados. Aqui é os valores de uma porrada de ativo que eu sigo e tal. Eu olho isso aqui de vez em quando, às vezes dou uma acompanhada no índice para ver como é que está a situação do índice também, e a minha carteira de ações. Isso aqui embaixo é porque eu olho muito Times and Trades. Isso aqui embaixo é a mesma coisa que o book aberto aqui, só que é um jeito mais fácil de eu olhar para eu não precisar de ficar tirando o olho do Times and Trades. Então sei a linha que está aqui certinho, só olhando aqui direto no Times and Trades, eu não preciso tirar meu olho daqui. Aí, por exemplo, alguém tomou aqui e deixou o lote, eu já estou olhando aqui certinho o que está acontecendo, estou vendo como é que está a reação do mercado. Aqui embaixo é a boleta, já configurada com OCO ou alguma coisa assim, para fazer as compras. Eu opero hoje com 2 contratos no mínimo só. E o DOM aqui na direita, que eu uso para entrar e sair das operações só. Entrar não, desculpa, para sair, mais para sair das operações do que para entrar. Mas geralmente eu saio no venda ESC e compra bid mesmo. E é isso aí. Legal, cara. Bem legal. O cara te dou já. O William, pode pôr tua tela aí, William. O Marcos, eu acho que tá falando, só que tá com o microfone mutado, cara. Foi, verdade. Eu tô saindo aqui agora, 6h15, 6h20, eu devo estar entrando. Não, beleza, bicho. Tá bom? Até mais tarde. Valeu. Peraí, agora são 6h20. Puta merda, é porque vocês estão no... Lá é uma hora. Verão, mano. Lá é 1 hora menos. Ah, tá. Eu vi no relógio dele que era 6h15. Daqui 1 hora você volta, então. Vai lá. Vê que merda. Cara, beleza, vai lá. Tranquilo. Até mais. Eita, eu tava falando sozinho aqui. Mas eu entro. Nem que seja pra dar no finalzinho pra dizer tchau. Beleza, compadre. Até mais. Dá pra ver minha tela? Dá sim. Dá sim. E dá pra ver as ferramentas tudo certinho aqui, a salada de fruta? Dá, tá bom. É? Dá pra ver. Beleza, como é que eu... tá, só minimizar aqui. É que é a primeira vez que eu tô usando isso aqui, então vamos ver. Dá pra tirar isso aqui? Não? Tá mó bonita a tua tela, hein? Parece a bandeira da Jamaica. Legal. Beleza. Você quer tirar o quê? Não, eu vou minimizar isso aqui pra... Vamos ver. Vamos deixar aqui do lado. Aqui. A gente não tá vendo o que você tá fazendo não, mas tudo bem. Você pode minimizar e deixar em full screen aí, tela cheia. Como? Não sei se tá em tela cheia pra você, você pode deixar em tela... O que é a tela cheia? O que no caso? Do zoom. Não, mas tá bem legal aqui. A gente tá vendo teu mouse, tá tranquilo. Vocês querem o replay de ontem? Não. Paguei 16. Hoje não dá, né? Hoje é só depois da meia-noite. 16 de novembro. 16 de novembro? É. Nossa, novembro tava ruim. Outubro. Eu prefiro o melhor mês do ano. Não, pior que teve algumas semanas de janeiro que foi muito boa. Ontem até que foi da hora. Teve bastante liquidez e tal, bastante agressões, bastante fluxo. Qual mês você achou bom? Pega um mês aí Esse mês e algumas semanas de mês de janeiro.
Não, mas vai lá, Có. Pega aí. Ela pega. Não, ontem não. Põe em janeiro. Pega. 4 de janeiro, um dia legal. 4 de de janeiro é janeiro, bom. janeiro 4 de janeiro. tava ruim. Você que é bom, cara? Tem que, deixa eu ver. E aí? Eu prefiro ontem. Não, ontem não. Qual dia, então? Vai Dia aí. tava muito ruim. Põe em porque janeiro, é põe em bom janeiro, ter põe um um dia dia de de fluxo pra explicar. 2 de janeiro. Não, 2 de janeiro é muito Janeiro tava bom. muito ruim. Porra, eu tô falando no mudo. Bota 2 de janeiro, cara. 2 de janeiro? 2 de janeiro. Nossa, bom. o janeiro tava muito Bota, ruim. bota Ah, não, mais, desculpa. Dia 3 de janeiro. bota Dia mais legal. 3 de janeiro? 3 de janeiro. É, mas janeiro tava muito ruim. Porra, Relaxa aí, rapaz. Os caras não querem fazer um terror. Janeiro tava muito lento o mercado. É bom que dá tempo de você explicar pra gente o que que é. O que você tá É mais enxergando? complicado explicar em dias lentos assim, porque não tem muito operacional. Tipo, não tem muito setup, digamos assim. É, oi. Pode ficar desmutado, cara. Aí você vai falando no meio. Quanto mais fluxo no dia, melhor pra explicar. Porque tem mais operacionais, aí você acaba abordando várias coisas. Bota um dia de payroll aí, então, porra. Dia de payroll? Tô brincando, vai lá. Eu pedi o dia 4, os caras não quiseram, bicho. Eu coloquei dia 4, se não me engano, né? Não, 3. Ah, Alô. 3. 4 teve terror. Bem legal. Bem tranquilo. Ah, mas no dia. Gostaram da operação de hoje? Teve funk? Não lembro. O dia foi bom hoje, hein, Lobo? Foi bom, sofrido. Mas bom. Né, Lobo? Pô, o replay no Profit Chat Pro é na hora, né, cara? No trade leva um pouquinho de tempo. Né? Ele demora um pouquinho. É porque ele baixa tudo de uma vez, né, cara? Vê que é igual no Profit, que é streaming. Mas o pessoal fala que o replay do trade é melhor que o do Profit. Ah, eu não acho. Não? Nunca usei o replay do Profit. Viu como subiu, Chan? Olha. Eu vi você. E aí, Lobo, pegou aquela subida ali do finalzinho? Peguei. É verdade, o trade tem leilão. O Profit não tem. Foi tranquilo, William. A gente é paciente. Uhum. Aí chega daí, ó. Aí deu certo. Não, pera, agora. Acho que ele vai abrir no Chrome. Aí acho que ele vai abrir o site do Replay uma vez aqui, eu acho. Aí abrir replay de mercado. Onde abrir replay de Aí, aqui, ó. deve ser o play mesmo. Ele vai reiniciar o tweet. Aí. Ele vai reabrir o outro aí? Mas é normal, assim. Normal. Uhum. Vou ter que compartilhar de novo, né? A não ser que você queira explicar alguma coisa do leilão. Pode ser, então. Eu acho que deixa assim, vai explicando aí, vai falando da tela, é o tempo que começa. O meu tiraria isso aqui, porque isso aqui só vai atrapalhar. Ah, então tira. Aham. Clica na parte do caption dele e arrasta pra baixo aí, ó. Da sua barra. Como? Clicar no caption daquela telinha e arrastar ela pra baixo, que ali é o seu Não, conteúdo. já tirou. Tá. Não, vou deixar assim mesmo. Vou deixar natural. Vou esperar encher o book aqui pra te mostrar, pra mostrar pra vocês uma coisa. Eu não sei se vocês já fizeram o curso do Lattes. Ele explica bem o leilão. Não, você vai ter que explicar tudo. Uhum. Mas nesse dia, eu tô vendo aqui, não deu muito bem o leilão do lado, não, mas vai lá. Ô, cara, já perdeu a graça. Tá enchendo o book aqui e tal. Já deu. A análise que a gente faz no leilão, para dar operacional, como você já sabe, não é uma análise feita com base em análise de fluxos, assim, com base em volume. Volume e spread. Por exemplo, assim, estão vendo aqui meu cursor? Sim. Então,
Se, por exemplo, assim, ó, se numa região tal, por exemplo, na compra, tiver muito inflado, ou seja, com muita liquidez, eu não sei se vocês já sabem também que se você enviar uma ordem no book, você não tem como tirar, e muito menos alterar a ordem. Sabiam disso ou ainda não? Se enviar uma ordem, por exemplo, ao mercado, quando tiver leilão, Você você não não pode consegue. alterar, nem mesmo mudar de posição. É. Então, você já sabe se posicionar no leilão e tudo mais? Ou ainda não? O mercado, assim, Não. você não consegue mudar se ela estiver fazendo parte do preço teórico, né? Se ela Não, estiver fora do você preço já teórico, opera, ó, tipo, você já operaram o leilão? Tipo, já chegaram a abrir uma ordem no leilão, no eu já mercado? fiz algumas vezes. Aham. Então, beleza. Tipo assim, o operacional no leilão é tipo um operacional, como eu falei, com base em spread e volume. Se, por exemplo, assim, se no lado da compra tiver um volume 2 vezes superior no lado da venda, por exemplo, isso mostra que há uma força muito grande, digamos assim, uma força de liquidez muito grande no lado da compra. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, porque às vezes eu não percebo, eu acabo falando muito rápido. Ou então, tipo Mas assim, tá tranquilo. o operacional não é, como eu falei, com base em volume. Se, por exemplo, assim, se no lado da compra tiver muito volume, muita liquidez de compra, e no lado de venda tiver pouca liquidez e com muitos spreads, como por exemplo aqui, ó, esses buracos, né? Na verdade não é um spread, na verdade é um buraco. Né? Se tiver com muito buraco, por exemplo, qual é o problema que isso gera? Isso gera ineficiência no lado da venda. Por quê? Porque se tem muita compra, se tem muita liquidez no lado da compra, para que eles consigam consumir isso aqui, é preciso haver um play muito grande para consumir. E enquanto que na venda, esses spread, esses buracos, eles acabam gerando esse tipo de ineficiência. Por quê? Porque se caso perderem esse preço aqui, ó, eles não vão tomar aqui, muito menos aqui, eles vão começar tomando aqui. Então, para pegar 2 pontos aqui, é rapidinho, entendeu? Só precisam, esse preço só precisa virar comprador e pronto. E começaram a tomar aqui, ó. Só que existem critérios. Para você se posicionar no leilão, não basta só ter 2 vezes mais volume do que na venda. É preciso que haja muito mais volume, tipo, não é só o dobro. Por exemplo, um critério em geral é que para você se posicionar, é preciso que na compra ou na venda tenha pelo menos 800 contratos, entendeu? Tem que ter pelo menos 800 contratos, ou na compra ou na venda. Só que não adianta só ter liquidez e se tiver muito buraco. Porque se, por exemplo, assim, se um lado tiver muita liquidez e no outro lado também, só que há muitos buracos em ambas as partes, não tem por que se posicionar, porque não formou um cenário condicional favorável, entendeu? William, Oi? Alguém tá falando aí, aí tá bem baixinho. sou eu, Marcos. É porque eu saí, pessoal. Eu só para avisar que eu realmente não toquei, que era 6h15 aí, era 5h15 aqui. Então, Ah, tô sim, no não. carro, mas estou ouvindo. Assim, Aham, eu só queria perguntar, esse é o setup que você fala da abertura isso. do E Latos, é? é, Essa é o setup do Lattes, esse. é Sim, sim, preciso sim. haver, opa, pro histórico aqui, é preciso haver pelo menos 2 vezes mais liquidez, É isso não que eu ia te só pelo perguntar. liquidez, mas como também pelo menos 800 contratos em um nível de preço, no nível de preço teórico aqui. Aqui tem que ter pelo menos 800 contratos, ou aqui. É preciso que no nível, que na profundidade do book tenha pelo menos 2 vezes mais liquidez, por exemplo, aqui tem que ter 2 vezes mais liquidez do que na venda, ou vice-versa. Se tiver buraco na venda ou na compra, melhor ainda, entendeu? Porque se, por exemplo, assim, se aqui tiver muita liquidez, tiver o dobro daqui, tiver 800 contratos na compra e aqui tiver buracos e pouca liquidez, isso se torna um cenário favorável para você comprar. Por quê? Porque se perder aqui já era. Eles vão começar a agredir aqui, opa, se perder esse preço aqui já era. Olha só quanto buraco tem aqui, sacou? E aqui também. Só que é por isso que a gente precisa esperar formar esse cenário condicional. Se não formar com aqueles critérios que a gente estabeleceu, de mais liquidez, o dobro de liquidez no lado oposto, desfavorável, e o lado oposto, desfavorável, tiver com muito buraco, a gente entra na ponta inversa. Setup senta na mão também. Também, se não formar esse cenário condicional, a gente não entra. É preciso haver pelo menos 2 vezes mais liquidez e pelo menos 800 contratos no preço teórico, que no caso é o preço de, Vou teoricamente, saída. te E perguntar uma coisa. também é importante não ter buracos, tipo assim, até nos 5 primeiros níveis só, assim. Se tiver É, buraco para baixo, você pode ignorar. uhum. Deixa eu te Aí, perguntar uma coisa. No DOT tem a sinalização, bicho abriu, do preço teórico. No TRIG nesse não tem, caso, não. não deu, não. É. Aqui a máxima, e aqui no caso a mínima. Eu pintei de verde a máxima e de vermelho a mínima. Calço. Isso.
conforme essa região aqui do Volume Price for se formando, eu vou tentar explicar para vocês como é que a gente utiliza isso aqui no operacional. Caraca, o mercado explodiu aqui, hein? É, doideira. E voltou. Aham. Então, por isso que no leilão a gente já tem que deixar uma ordem open, uma de saída e de loss. Porque olha só, ele abriu no 0,4, bateu lá no 98, foi até o 0,8 já. Uhum. Tipo assim. Dá pra te ver. 10 pontos. Coisa de segundos, né? 1 minuto. É, pois é. O leilão abriu 9,30 e pouco, 40 e pouco. Ah, e tem outra coisa. O leilão também ele é utilizado para poder fechar a operação com arbitragem. Por exemplo, assim, se você, por exemplo, compra 5 contratos, ou seja, um lote no cheio e 5 no mini, para você zerar essa posição no dia seguinte, você faz a coisa inversa no leilão. Se, por exemplo, você está comprado no mini e vendido no cheio, quando chegar no leilão, você fica comprado no cheio e vendido no mini. Aí você zera a posição. Para isso também que serve o leilão, para zerar a operação de arbitragem. Muita gente fica nervosa quando abre, se posiciona e não consegue mais tirar a ordem. Não pode tirar, né? Porque no leilão você não pode blefar. Se você entrou... Mas aí é só você fazer a compra ou a venda contrária, né? Como assim? Arbitragem? Não, se você quiser sair da posição Sai do assim que o leilão. mercado abrir. Você vende. Você comprou, você vende. Se Você tiver vendeu. comprado, você vende. Em qualquer posição. Ele vai entrar de qualquer jeito e vai estopar na sua posição. E para te entrar no leilão, você precisa necessariamente fazer uma oferta melhor do que os outros. Se, por exemplo, você, seu preço teórico está no 804, você tem que fazer uma oferta lá no R$4, pelo menos. Ou, se você for compra, né? Se for o caso de venda e o preço teórico estiver no 804, por exemplo, faça uma oferta de venda lá no R$2. Porque aí você vai garantir que você vai entrar. E só faça essa oferta se o cenário condicional se formou. Ou seja, se tiver o dobro de liquidez numa ponta, seja comprada ou vendida, tem que ter pelo menos... Não é necessário ter buracos, mas se tiver buracos, isso vai favorecer a sua entrada, né? Tem que ter, necessariamente, 800 contratos no preço teórico, né? É um operacional contando 5. Entrando no mercado próximo das 9, próximo de uma estabilização lá do leilão, ele já fica, né? O negócio é se você... Lá para as 9 horas e 30 segundos, mais ou menos assim, você pode entrar. Aqui tem gente que entra no mercado muito cedo e aquela entrada fica fora do preço teórico. Isso. E quando fica próximo, fora do preço teórico, até dá para mudar a ordem, para chegar junto, chegar mais perto. Mas o ideal é como você falou, é esperar... Formar um cenário condicional. Isso. Se não formar, não entra, não tem por que entrar. Não há um motivo objetivo para se entrar. Se entrar é por achilo. E se você errar fazendo errado, já era. Você não vai conseguir consertar se caso você errar. O problema é que a leilão, cara, e leilão, quando o mercado abre, ele vai estourar. Geralmente, né? Ele dá uma estourada para algum lado. E se você não tiver com o oco configurado, alguma coisa assim, você... É isso que eu ia te perguntar. O teu oco é de 3 pontos, que eu tô vendo ali? Depende. Aqui tem um leilão. No leilão? Esse aqui depende da frequência do mercado. Depois eu vou explicar. Não, eu digo no leilão. Normalmente você entra com 3 ou... No leilão? 5, 2 pontos. Você entra bem justo, né? Uhum. Você entra com 2 de gain só no leilão? Aham. 2-2, né? Sim. Exatamente, 2-2. Quer ver, ó? Saquei. Então você não deixa andar de jeito nenhum, William? Como assim? Eu tento ser o mais breve possível, né? Porque no leilão ele é muito imprevisível. Até porque não é uma análise muito, digamos assim, muito objetiva. É mais uma análise conceitual. É a operação macaquinho, né? Que o Lattes fala. Não tem... Show de bola. Aí abriu, você vai olhando aí já times, você já vai estar olhando. Porém, tipo, olha, tipo, o meu foco é no Times in Trades, ordens agrupadas, ou no próprio Chef Pro, ordens original, e no book de ofertas. O Times in Trades, ordens de negócio, eu só utilizo para identificar absorção. Como é que eu faço isso? Por exemplo, assim, vamos supor que o mercado aqui, ó, está no 808, né? Vamos supor que isso aqui é o preço de compra 808. Beleza. Esse aqui é a máxima do dia, chegou no 808, começou a haver agressões muito típicas. Ou seja, se o mercado começou a comprava de 100, 100, 50, 50, e agora está comprando de 200 e 200, no 808, e o mercado ele não vira comprador 808,5, ou 808,5,
você já sabe que tem alguém absorvendo ali. Por quê? Porque a liquidez estava de 100 e os caras tomaram 100. Tomaram 100 de novo, 88,5 e tomaram mais 100 e não virou comprador. Aí você pensa, tá, como é que os caras tá comprando e não tá virando comprador? Por quê? Porque tem alguém absorvendo. Modo escondido. Pra ter certeza, você olha aqui, ó, você vê de quem que foi que ele comprou, ou seja, vamos supor que ele comprou da XP. Beleza, comprou da XP. E você nota também que aqui no buquê de ofertas há uma ordem de 50 da XP. E você fica atento no 50, porque o 50 ele é utilizado em ordem iceberg. Uma ordem iceberg, por exemplo, é quando você envia uma ordem de 300 e ela pendura de 50 em 50. Por isso que o 50 é praticamente o critério da absorção, né? Você, identificou uma ordem de 50 pendurada ali no buquê de ofertas, tomaram 50 e tem mais 50. Ou seja, é uma ordem iceberg, com toda certeza. Porque na hora... Ela vai se regenerar, né? Ela vai renovando ordem, né? Ela vai renovando, né? Até terminar aquilo que você pré-estabeleceu como limite, de 300 ou 400 ou 500. Normalmente é acima de 500, às vezes 300, mas normalmente é 500, né? Não é critério, tipo, não é só 500, né? É um parâmetro. Uhum. E como é que... dá para fazer uma operacional com base em absorção também. Por quê? Porque se o mercado notar, tipo, é muito notório notar isso daí, porque imagina, os caras tomam 200 de novo e não vira comprador. O mercado nota isso daí, entendeu? O mercado, ele, digamos assim, ele tem uma perspectiva de que o mercado não vai andar depois daquilo ali, porque tem alguém absorvendo. O que acontece... Rapidinho, William. Todo mundo sabe o que é tomar e bater? Tem isso também. Tá, então, é porque, tipo assim, tomar quando a gente... Não sei, não. Quando a gente fala tomar é comprar e bater é vender. Tomar é quando eu bebo, bater é quando eu bato no poste? Tomar é quando você agride, compra mercado e bater é quando você vende a mercado. Isso. Então, voltando ali, então, a questão de detectar a absorção é aquilo ali. É uma coisa até simples. Os caras toma e não vira comprador. Não vira comprador porque provavelmente alguém está absorvendo. Mas existe também um porém. Às vezes eles estão tomando muito e não vira comprador. Mas não é porque há uma absorção individual. Às vezes há uma absorção coletiva, ou seja, a agressão ela foi polarizada. Por quê? Porque o cara tomou 100, só que ele não tomou 100 de um único player. Ele agrediu 100, mas tomou 20 da XP, tomou 30 da Tullet, tomou 40 do BTG. Aí você presta atenção, porque isso às vezes não é absorção. É natural de acontecer isso daí, de uma agressão ser atípica e não movimentar o mercado. Por quê? Porque foi uma agressão que houve consumo de ordem polarizada. Ele consumiu totalmente polarizado. Ele consumiu não só de um player, mas consumiu de vários. Isso não justifica a absorção. Agora, se ele tomou polarizado e um desses players do qual ele tomou polarizado foi 50, fica de olho, porque esse 50 pode ser a ordem iceberg. E se ele renovar o player do qual foi agredido em 50 contratos, e ele se renovar, provavelmente é a absorção. Esses 50 que você fala já é meio que padrão? Ou a turma usa... O 50 porque a ordem iceberg, ela só envia de 50 em 50. Entendeu? Por isso que é um padrão. É uma boleta que as corretoras têm, entendeu? Tipo, mas é só 50-50, eu acho que dá para configurar diferente, não? É só 50-50. Cara, eu só vi 50-50 também, até onde eu conheço. Mas você pode fazer o seguinte, mas não é uma ordem iceberg. A ordem iceberg em si é de 50-50. O que você pode fazer é criar um robô, e esse robô pendurar automaticamente. Mas isso gera ineficiência por quê? Você faz um iceberg via robô, ele não é tão eficiente quanto a plataforma. Olha, tipo, eu vou te dizer por que isso gera ineficiência. Porque, tipo assim, quando você configura um robô para enviar de 50 em 50 ou de 10 em 10, qual é o problema? Porque o robô ele vai ter que executar. E vai executar essa ordem do teu player, do teu computador, e vai enviar essa ordem pro Puma da bolsa, que é o sistema de negócio. O problema disso é que, até chegar lá, pode ser que aquele nível de preço já perdeu aquele nível de preço. Aí ele vai acabar enviando uma ordem num nível de preço pior. Uma ordem iceberg, não. Ela vai enviar, quando você envia uma ordem de 500, ela fica lá no Puma da bolsa e automaticamente ela fica enviando de 50 em 50, porque já está lá. Então, se caso eles tomarem 200, não vai mover o preço. William, só para me situar, desculpa as perguntas bestas, viu, cara? Que eu sou eu só vejo o gráfico, cara. Então, o gráfico... eu vi também e por um tempinho o gráfico, só que não tinha objetividade alguma. Tipo, você não tá, sabe por quê, entendeu? Você não sabe por quê, quem foi que atuou. E não é porque chegou, por exemplo, num ponto de resistência e rompeu a resistência que ele vai realmente romper, ele pode ser que volta. Por quê? Porque o player que levou até a resistência, ele pode ter parado de atuar. E se ele parou de atuar, já era.
entendeu? Não, tranquilo. Eu no gráfico, eu só uso esse indicador que você usa aí, Aham. e mais ou média, alguma coisa assim. Mas tá de boa. Não, é só para confirmar, é tudo no cheio aí, né? Tudo cheio, Só tudo. a borboleta que tá no Sim, não, WO. nós ordens no caso. Show de bola. Voltando lá, e como é que você aproveita esse tipo de operacional de absorção? Não adianta só identificar a absorção e não utilizar isso daí, por favor. Se, por exemplo, assim, você identificou uma absorção numa região importante, como, por exemplo, uma máxima, ou seja, eles estão absorvendo na venda, como é que você faz? Se tiver absorção, na segunda renovada, na primeira renovada você pendura uma oferta. Você não agride a mercado, você pendura, entendeu? E busca 1,5 ponto, 2 pontos, no máximo 2 pontos. Por quê? Porque o mercado, vai sentir, ele vai sentir que há absorção ali. Pode ser que ele recue e pode ser que ele prossiga. Se ele proceder, você está com 0,5 ponto. Se não, você segura, né? Porque você vai estar protegido por um player que está absorvendo, certo? E você posiciona uma oferta de saída a 2 pontos, a 1,5 ponto de distância. Porque o mercado ele vai dar uma recuada. Tanto pode ser 1 ponto, pode ser 1,5 ponto, entendeu? E se caso ele perder o preço do qual o player que você identificou que estava absorvendo, ou seja, se ele estava absorvendo 808, e ele perdeu aquele preço ali, ou seja, aquele preço virou comprador, você stop, entendeu? Porque já era. E é assim que você opera a absorção também. William, e como é que você toma decisão quando você vê esses lotes escondidos assim? Lote escondido? Então, O iceberg. O iceberg é exatamente isso aí que o William tá falando, cara. Quando lote escondido é o ordem pessoal tá, quando o pessoal tá tomando e estão renovando e o preço não tá andando. Ordem iceberg é o nome da ordem. Lote Isso. Sim. é o nome Lote escondido e ordem iceberg é a mesma coisa. É o setup de absorção. Então, é isso que eu tô dizendo. Como é que você toma a decisão? Por exemplo, Mas isso, eu como uso eu também uso eu quase que bati em mim aqui. Quando eu uso esse no TPU, quando eu identifico o lote escondido, eu vejo a média de boletadas que estão dando, que estão batendo ou estão tomando, a média de contratos, e eu tento seguir quando existe uma boletada, assim, existe uma discrepância, né? Por exemplo, a média de boletadas são 100 contratos, 200 contratos, e vem alguém e bate ou toma 500 contratos, sempre outro big player vai atrás. Então, a minha tomada de decisão depende. é a partir disso aí, tá entendendo? Aí é isso que eu tô perguntando. Qual é a sua tomada de decisão quando Basicamente, você identifica um lote escondido? olha, tipo assim, quando eu identifico um lote, vamos supor que, eu vou montar uma analogia. Vamos supor que eu identifiquei um lote escondido no 808, ou seja, o player enviou uma ordem iceberg de 500 contratos, né? Esses 500 contratos, eles estão lá no Puma da Bolsa, que é o sistema de negócio. Aí, beleza. Eu identifiquei que ele absorveu no 808, ou seja, eles tomaram 100 e desses 100 foi de 50 e 50 de um player, vamos supor, da XP. Beleza, eu identifiquei que a XP estava absorvendo. O que eu faço? Eu penduro uma oferta de venda a 808, porque eu vi que a XP estava absorvendo na venda a 808, né? Eu penduro uma oferta assim que ela renovar. Se ela não renovar, eu não penduro. Se ela renovar a ordem, eu penduro. Aí eles vão tomar, eles vão consumir a minha ordem, eu vou ficar posicionado, a XP provavelmente vai continuar absorvendo ali, o mercado ele pode sentir, se ele sentir, ele vai recuar. E quando ele recuar, eu já vou estar com uma ordem de saída de pelo menos 2 pontos, entendeu? Por exemplo, eu entrei a 808, já penduro uma oferta de saída a 806, o mercado ele pode sentir, se caso ele sentir, ele vai voltar e vai pegar minha ordem, entendeu? É assim que eu opero a absorção. É praticamente uma rejeição, entendeu? A rejeição, na verdade, é algo que ocorreu através da absorção. Nem sempre, mas é uma delas. A rejeição pode ocorrer por esse fator também, por causa de absorção. Ou por zona de rejeição. Essa postura faz você ficar melhor posicionado. Aham. Isso. Se caso... e para te sair, se por exemplo assim, você sai objetivo, né? Ou seja, se caso perdeu 808, que foi o nível onde ele estava absorvendo, e a XP não continua absorvendo, você sai. Você sai a 808,5. Ou seja, você vai Então, estopar com meio ponto. eu não gosto de fazer isso que o William tá falando, de sair com meio ponto, porque eu já tomei stop no mini, sendo que a parada não rompeu no cheio. Mas o correto é isso mesmo que ele tá falando. Uhum. E tem outro porém também, tipo assim, eu não stop na hora. Tipo, chegou 800, tomou 808, eu stop. Não, eu não stop na hora. Eu espero acontecer o seguinte. E se não acontecer, eu stop na hora. Ou seja, vamos supor que perderam 808, ou seja, 808 virou comprador.
Aí, beleza. Se caso a XP pendurar uma oferta de 50 a 808,5, eu fico esperto. Opa, ela não tá absorvendo no preço. Ela tá absorvendo numa região. Sacou? Aí eu continuo. Alguém tá ouvindo aí? 808,5, aí já Tá, é. então, sim. O melhor dia que eu vi o lote escondido foi no dia 10 de janeiro, dia 11, eu acho. 8 ali. Interessante como o tapered também existe várias formas de operar, né, velho? A gente acha que só tem um jeito de operar o tapered. Mas é como gráfico, velho. Gráfico existe várias formas de operar. Aí cada um tem a sua leitura também, né? Às vezes o William tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo e vice-versa. É, exatamente. Esse book agrupado aí, vocês usam... Tem outro tipo também de grupo. Esse? Do book. O book agrupado, esse aqui, o que tem? E dá pra ver, tipo, vamos pôr tem lá no nível de preço lá, tá 400 lotes. Só que aí tem 2 play ali. Dá pra ver. Dá pra colocar também, não dá? Ele tá com o book aberto cadê o... Ah, na direita ali. Book aberto, né? Book de ofertas. E o agrupado aqui. Esse aqui eu não utilizo só para ver se ele está pendurando uma oferta, né, para absorver. Eu uso também para identificar urgência, né? Digamos assim, necessidade, né? Porque a urgência dá-se como início na hora que ele toma a iniciativa de fechar o negócio. Por exemplo, assim, vamos supor que aqui, ó, a Tullet, né? Vamos supor que a Tullet está fazendo uma oferta de 50 contratos a 97. Ou seja, 2 preços abaixo da cotação. Aí, beleza. E o preço continua aumentando, certo? A cotação está 99. Aí vamos supor que foi para 800, foi para 800,5, 801. E a Tullet, ela piora a oferta, ou seja, ela estava ofertando a 797 e agora ela colocou para 798. Depois ela tirou e colocou para 798,5. Ou seja, ela está precisando comprar, entendeu? Só que o que acontece? Aí beleza, ela está piorando a oferta. Beleza, ela está piorando a oferta. Só que acontece o seguinte, vamos supor que agora a cotação foi para 805. O que aconteceu? A Tullet agrediu o mercado. Você pensa, pô, ela estava piorando a oferta, você sentiu que ela estava necessitando porque ela estava pagando cada vez mais caro, né? Ela estava precisando comprar e ela, ao perceber que o mercado ele decolou para cima, ou seja, teve uma valorização do dólar perante o real, ela agrediu o mercado. Isso mostrou o quê? Urgência. Ela precisa comprar e por isso que ela agrediu o mercado. Porque senão ela teria esperado voltar para comprar, mas ela não esperou, ela agrediu o mercado. E se ela fez isso, é porque ela tem muito mais para comprar, entendeu? Como é que você tira proveito disso? Agride na frente dela. Na hora que ela agredir, e se tiver certa coletividade, por exemplo, a Tullet já percebeu esse conceito, né? Ela piorou a oferta, teve uma valorização do dólar perante o real, ou vice-versa, ou uma depreciação do dólar perante o real. Beleza, piorou a oferta, não conseguiu comprar, agrediu o mercado, isso mostra urgência. Beleza, agrediu o mercado, ela agrediu de novo o mercado, só que não sozinha. Começou a atuar na coletividade, ou seja, vários players começaram a agredir com ela. Alguns deles porque perceberam isso, né? Ou também, não só perceberam isso, mas também eles viram que, como eles precisam comprar também, e a Tullet também, e eles perceberam que a Tullet precisa comprar, se eles não comprarem antes dela, eles vão pagar cada vez mais caro. Isso vai prejudicar o médio deles. E isso daí é isso que gera coletivo, é isso que gera movimento. Essa coletividade com base nisso. Aí você agride junto, entendeu? E se eles pararem de atuar, você para também. Oi, escuta o William. Oi? William, me escuta? Sim. Quem quiser ver lote escondido aí, hoje teve uma, se eu não me engano, foi da BGC, às 9h48. Quem quiser dar uma olhada como que funciona? 9h48 no dia de hoje? Dia de hoje. Só que o replay não está disponível ainda, né? Não vai estar. Fica disponível. Eu identifiquei esses icebergs aí, velho. 9h48. Aconteceu exatamente o seguinte: bateram todo o lote dela, acabou o lote, pararam de bater e começaram a tomar tudo. Ou seja, parou na absorção do lote escondido dela, bateram tudo, acabou o lote dela, não bateram mais para baixo. Quero tomando. Foi uma exaustão punk, velho. Você falando em exaustão aí, tem um conceito de exaustão também. Tem como identificar isso, por exemplo, assim, se, por exemplo, o mercado, vamos supor que 800 era o máximo do dia, né? O mercado perdeu 800 com tudo, foi até 810. Só que quando chegou 810, o mercado começou a agredir pouco. Ele começou a diminuir. Ele começou a diminuir a frequência com que ele agredia. Ou seja, se ele agredia muito rápido, freneticamente, tipo, com muita persistência, comprando direto, depois começou a comprar e cada vez diminuindo mais essa persistência e agredindo com menos intensidade, ou seja, com menos volume de negócio,
com menos contratos, isso mostra exaustão. Aí você pode fazer uma operação inversa. Isso daí, se caso você identificar que a ponta contrária está forte também. Porque a compra, no caso, ela já perdeu força e dá esse início ao movimento contrário. Aí você precisa esperar esse movimento começar para você operar junto, na ponta inversa. Esse daí é o pullback. Só que o pullback no olho do TR, né? Vocês utilizam o volume price também a favor da operação de vocês? Eu tenho que ter o volume de price do lado, velho. E o Ô, William, Gini? tem uma pergunta. Você já operou o convite? Chama de convite ou chamada. Quando um big player ele tá chamando o outro. Um big player, tipo, na verdade é um conceito totalmente inapropriado, né? Em termo econômico, na verdade, a gente chama de price maker, que é fazedor de preço, ou seja, aquele que gera preço. Mas pode falar assim que a gente vai entender. Big player ou price maker? Você já operou esse tipo? Como? Esse tipo de operação é que o povo chama de chamada ou convite. Convite. Quando o big player ele tá chamando o outro para entrar com ele. Vixe, eu não sei. Eu também não conheço, não. Quando acontece assim. Hoje faz tempo que eu não identifico isso, mas até o meio do ano passado eu vi muito os bancos daqui, né? O Santander, Bradesco fazer isso. Quando ele, no mesmo nível de preço, fica comprando e vendendo. Ou vendendo e comprando. A mesma quantidade de lotes. E logo em seguida, você vê outro big player fazendo esse mesmo movimento. Vendendo e comprando. Quer dizer que os dois vão entrar junto. Aí, bicho, é uma coisa impressionante. Eu nunca tinha percebido. No ano passado, eu peguei isso acho que umas 5 vezes. Eles entram juntos, velho. Eu já vi. Eu vou te explicar porque olha só, você tem que entender qual é a tomada de decisão de um player institucional. Eles tomam para consumir muito. Ou seja, se tiver alguém vendendo muito, eles vão aproveitar para comprar muito também, para deixar o médio favorável. Porque, por exemplo, assim, se o mercado tiver pouco vendedor e ele tiver 5.000 contratos para comprar e ele comprar muito, isso vai ferrar o médio dele. Então, ele espera chegar numa região de aceitação, ele espera identificar players com um potencial de venda muito forte, e quando eles identificam que tem um player querendo vender muito, e esse player mostra as caras, ou seja, ele começa a vender a mercado ou vender passivamente, ele compra, entendeu? Ele compra porque ele sabe que tem alguém querendo vender. E isso para ele vai ser bom, porque o médio dele não vai ficar desfavorável, porque ele não vai gerar uma mudança muito abrupta no preço. Isso daí é tomar a decisão de um institucional. Praticamente todos eles é assim. Todos, sem exceção. Isso daí é regra, entendeu? Porque eles precisam comprar. Eles precisam comprar e prejudicar o médio deles é a última coisa que eles querem. E por isso que eles montam uma posição macroestrutural de 20% da posição do mês deles, e depois eles ficam girando na parte da tarde do mercado. Por isso que a parte da manhã é a parte que mais tem liquidez, justamente porque eles montam uma posição estrutural, né? Uma posição de uma razão macrofundamental, com base em sistemas internos de política, econômico, desenvolvimento, de emprego, de dívidas também, tanto agropecuária quanto também da própria dívida do banco, do cliente do banco, de quem importa, de quem exporta. Essa é a posição que eles montam para proteger as pessoas internas, né? Tanto quanto pessoa física quanto pessoa jurídica. É mais pessoa jurídica que eles protegem. Então, eles usam robô também para fazer isso daí. E esse robô, tem robôs que são com base em VWAP, né? Eles montam, por exemplo, assim, você programa esse robô para poder montar a posição, por exemplo, 20% da posição na VWAP. Porque se ele monta a posição na VWAP, ou seja, a VWAP ali, no caso, não sei se você sabe, mas a VWAP ela é uma média ponderada do negócio. E se ele monta uma posição ali, nessa região de ponderamento de negócio, ou seja, onde há muito negócio, ele consegue montar uma posição muito grande sem afetar o mercado, sem causar uma mudança muito abrupta no preço. Esse tipo de robô, a Anelógica chegou a desenvolver, só que ele usava muito processamento dos servidores deles. Porque para você conseguir identificar um robô utilizando o VWAP, você precisa saber qual é o tempo
o tempo, porque a VWAP tem vários tempos, né? Tipo, tem uma VWAP de 15 minutos, de 30 minutos, ou do dia. E para o robô conseguir identificar isso, ele precisava fazer teste com todos os tempos possíveis para todos os ativos e para todos os players. Olha quanto poder de processamento não precisa para isso. Aí eles tiraram. Daí. Aí tem outros robôs que são mais fáceis de identificar, que são, tem o TWAP e tem POV, tem outros também, que agora eu não lembro o nome. Mas tem vários. Os mais utilizados ali são o TWAP e os com base em VWAP. Tem o POV também. Esses são de mais fácil identificação, né? O TWAP e o POV. Ô, William, Oi. onde é que você aprendeu esses negócios sobre robôs, cara? De robô? Cara, na questão de robô, de HFT, de robô executor discricionário, eu aprendi lendo artigo sobre isso daí. Mas tem que procurar em inglês, porque senão é muito difícil de achar. Eu tenho um PDF falando de robô, só que é bem técnico. Aham. No circuito automatizado do Desktop Trader ele tem. Ele fala também de robô discricionário e robô executor, mas ele foca mais em robô discricionário, que é um robô com base reativa, ou seja, ele reage à atuação dos demais players. Só que esse tipo de robô, ele é muito, muito, muito caro de manter, muito caro, porque esse robô, para ser eficiente, ele precisa ter uma conexão DMA4, ou seja, agora esqueci o nome, DMA4 é uma conexão de alguma coisa com location, ou seja, é um robô no próprio market data da bolsa. Ah, D64 a gente tem no MetaTrader, pô. Sim, mas só que não é robô HFT, né, que você desenvolve para isso. O discricionário. É 3 por mês para manter o. Mas o DMA4 é muito superior aos outros, porque ele diminui muito o PIN. DMA4 é muito bom, cara, muito bom. Menos de 1 milésimo de segundo. Milissegundo. Ainda não chega a ser menos de milissegundo. Ainda não na bolsa brasileira. Na bolsa americana é na casa do nanosegundo. Eu tive menos que microsegundo, cara. Aqui eu tô menos de milissegundo. Então, até 80, cara. 80, 90. Aqui que tá tendo micro. Agora 0.90, 0.80 que tá oscilando aqui pra mim. MetaTrader. E o engraçado é que o MetaTrader ele consegue ser mais rápido ainda. O lance é que a bolsa brasileira que não dá conta. Aham. Esses robôs eles são um colocation, né? Ou seja, você configura e ele fica configurado dentro do próprio sistema de negociação da bolsa. O negócio da bolsa, que é alguma. Ele fica configurado lá. Ou seja, a tal ordem ela não sai do teu computador e vai para o servidor da corretora, depois vai para o servidor da... Os grandes players têm acesso direto ao mercado. Também de colocation. Tipo, o gateway deles é direto na bolsa. É colocation no caso. Ele fica dentro do próprio servidor da bolsa. Sim, além de ficar dentro do servidor da bolsa, ali, fisicamente, ainda tem o gateway só ali para eles. Pra te configurar ele de longe e tal. Isso, assim, ó. Todo o gerenciamento de risco já está aprovado ali para ele. Não vai para fora. Olha como o mercado perdeu... É isso que a Modal também colocou isso no D64, no MetaTrader. Gerenciamento de risco tá ali do ladinho. Já passa, valida e vai embora. Perdeu agora o 10, velho. Era um ponto legal para mostrar. Né? Vendo ali a agressão. O 10 teria sido um ponto de compra ou não? Então, eu não estava focado na análise, eu não estava analisando o fluxo, tá ligado? O meu propósito aqui era mais explicar os conceitos, as coisas que você... Aí, para isso, para operacional, no caso, a gente precisaria focar só no operacional. Só que, antes de tudo, é sempre bom exemplificar os conceitos, os motivos de entrada, a questão de objetividade. Por isso, mas hoje foi mais uma aula conceitual, né? Mais didática. Explicar os conceitos, como funciona, qual é o motivo de entrada, o motivo de saída, os setups que a gente utiliza, né? Scalping, de trade location, de absorção.
tem muitas coisas ainda para explicar. Meu Deus do céu. Nossa, tem muita coisa. Tipo, não vem tudo na cabeça na hora, né? É uma coisa que se desenvolve. Tipo, conforme a gente conversa, a gente lembra as coisas. É uma coisa que vai, tipo, você introjetou, ficou parte de você e você vai quase que no automático, é isso. Como? Uma coisa que vocês, de tanto fazer, ela vira quase que automática no seu operacional. Aham. E, tipo assim, é bom a gente focar em operacional, né? Tipo, de setup e de setup. Na verdade, estratégia, né? A gente chama de estratégia. Porque, na verdade, setup, no caso do TR, não é exatamente um operacional. É, na verdade, as ferramentas que a gente utiliza, né? No gráfico, setup, a gente fala em relação à própria estratégia em si, né? No caso do TR, já não é muito bem assim. Mas o nome é o mesmo, é mais estratégia. Então, tipo assim, o foco, na verdade, no TR é mais você focar em estratégia por estratégia, uma de cada vez. Primeiro, você foca em identificar absorção, depois foca em identificar rejeição, foca em identificar operacionais de ineficiências de microestrutura, ineficiência de ponta reversa, né? Quando há uma ineficiência no lado oposto de uma eficiência muito alta no lado, por exemplo, de compra ou de venda. Sempre focando uma coisa de cada vez. Aí depois, isso vira automático. Ou seja, conforme você vai operando, você tem sensibilidade de identificar isso na hora. Entendeu? Por quê? Porque você foi preparado para aquilo. Você foi preparado para identificar aquilo de maneira eficiente. Então, quando ocorre, você identifica mais rápido. Você já percebe, né? Fica mais sensível a tudo que acontece. Tipo, eu tinha perguntado se alguém de vocês usa o Volume Price para tomar de decisão ou para parâmetro de alguma coisa. William, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Vocês usam Usar o quê? o Volume Price? É esse aqui, ó. Essa ferramenta. Uso os dois. Uso os dois, o volume de price. Agora, uma coisa que me ajudou, William, eu queria que tu mostrasse aí. Como eu saí do gráfico e fui para o TR, uma coisa que me ajudou foi, no começo, o simulador, eu usar sem o gráfico e no final dos movimentos que eu via, eu ficava sempre com o caderno do lado. Eu ficava meio que tentando fazer os movimentos e no final olhar como é que foi o gráfico e comparar com o meu. Me ajudou bastante, bicho. Aham. Mas gráfico que é temporal ou temporal? Atemporal, né? No caso, só movimentação de preço. Ah, sim, por eventos. O temporal não tinha nem condição de fazer isso. Né? Na verdade, gráfico de tempo não se usa para tomar decisão. Exatamente. Porque, na verdade, o propósito dele não foi criado para isso, né? Ele foi criado para te saber como que foi o mercado naquele dia, né? Até porque, no início, quando você criou o gráfico, no caso, ele não era nem gráfico, você não conseguia nem ver de 1 minuto a 1 minuto. Nem de 5, nem de 5, nem 10, muito menos 15, nem de 20. Era de 1 hora em 1 hora. Depois foi para 30. Não só por uma questão de que não havia necessidade, mas por uma questão de que não tinha infraestrutura para isso. Imagina atualizar em segundo e milissegundo, né? Naquela época não tinha essas funções. Mas o gráfico ali são coisas de muitos, mas muitos, que eu digo, mas 1 ano depois, para te ter ideia. Na verdade... 1 ano depois o gráfico foi utilizado. Na verdade, o gráfico nasceu na versão diário, né? Tá? Que a turma pegava à noite e fazia aqueles X, aquelas coisas. Eles anotavam, né? Ficava tudo na fita, eles anotavam. Isso, Eles iam fazendo. Mas inclusive, essa indicação. Então, o gráfico foi utilizado justamente... A indicação de corretoras também, né? Para identificar... Que antes era só tela cega, né? Era só fita cega, né? Você só identificava as agressões de compra e venda, né? E era tudo anotado no quadro, não era nem no papel ainda. Depois de muito tempo, começou a ser no papel. Então, o gráfico ali, eles utilizavam para qual propósito? Para uma vantagem, é claro. Mas qual vantagem? Identificar quais regiões o mercado costumava respeitar. Ou seja, não era o gráfico que é a tomada de decisão. Era para saber quais regiões o mercado costumava respeitar. Pontos. Não um padrão gráfico. Entendeu? Mas pontos onde o mercado poderia respeitar. Não o que ia. Basicamente, suporte e resistência. Eles se aproveitavam disso para balizar o que é caro e o que é barato.
Mas não justamente para tomar decisão com base naquilo, no gráfico em si, mas com base no preço, né? Regiões importantes. Muita gente utiliza o gráfico para tomar decisão, com padrões gráficos. E os padrões gráficos nada mais são do que padrões comportamentais. São padrões, são reflexos do comportamento humano em cima da atuação no mercado financeiro. Não é porque formou, sei lá, um macaco comendo banana que vai subir ou vai descer. Foi porque alguém comprou ou vendeu. Né? Isso tem casualidade. Você compra, mercado sobe. Você vende, mercado desce. Agora, formou um martelo, vai subir ou vai descer? Nenhum dos dois. Só vai subir se comprar ou só vai descer se vender. Entendeu? O gráfico nada mais é do que algumas vezes meras coincidências, outras vezes... Se você, a gente não entrava nessa celeuma, não. Porque aí dá pano pra manga, bicho. Oi? Não vamos entrar nessa celeuma, não, que isso aí vai dar muito... Mas é a pura verdade. Não tem fim, não. Reclamar da estrela. Não, é porque assim, você tá falando que no começo, né? A moçada via muito... O mercado subiu e caiu só por causa dessa treta. A moçada via muita fita. Na verdade, via muita fita, né? A moçada só via a fita, né? Mas naquela época só tinha estudo fundamentalista, né? A moçada só esperava a fita chegar para ver quem estava comprando, para ver onde estava o preço e entrar. Não era análise de fita, como é que eu posso dizer assim? Era análise de fita, claro, mas era muito baseado em fundamentos, né? Sim. Assim, é isso que eu tô falando, não vamos entrar nessa celeuma, não, que isso aí é bem legal, mas né... Depois, o mercado ele começou com bases fundamentais. Depois que começou com bases especulativas, gerou uma das maiores crises do mundo. É porque os caras começaram a usar o mercado não para se proteger, para hedge, mas para lucrar. Aí gerou uma crise mundial. Porque assim, naquela época, até índices e moedas eram raros, né? Os caras tradeavam muito ações. Que era tradeado não era nem moeda, era ouro naquela época. Né? Começou com commodity, depois, muitos anos depois, começou com ações. Muitos anos depois, milhares de anos depois. Centenas de anos depois. Isso, era só commodities, né? Commodities. Começou com commodity de azeitona. 532 anos antes de Cristo. Acho que o nome dele era Tavis, se não me engano. E você acha que naquela época o cara olhava a fita, né? Nossa, acho que nem tinha papel naquela época. Então, era só fundamento, bicho. Sim. E com base em previsão de tempo ainda. E quem começou foi um astrônomo. E ele previu, 9 meses antes, de que haveria um período de produtividade ou um período de ineficiência. Não lembro agora. Eu sei que deixa eu te perguntar uma coisa. Oi. Desculpa a minha ignorância, né? Como eu te falei, eu sou meio grafista. Mas há um tempo atrás, a gente fez um estudo bem legal com o Igor. E a escola dele era... não sei nem quem foi que ele aprendeu. Mas ele é tela cega pura. Ele não vê corretora, não vê nada. Sim. Vocês se baseiam muito nos players, né? O que cada player está fazendo, se tem mais de um. É perfil. É isso mesmo que eu estou entendendo? A gente não analisa player, né? A gente analisa perfil. Perfil de atuação. Tem intenso persistente, tem intenso persistente. Se é persistente, não intenso. Se é rápido, se não é rápido. Entendeu? É perfil de atuação. Tá, mas não entendi. Assim, o perfil... é baseado em 4 pilares: intensidade, agressividade, player atuante, que é a tela aberta, ou a tela cega, o player atuante, e o contexto. Você tira o player atuante e ainda sobra 3 pilares, que são os mais importantes, que é intensidade, agressividade e contexto. É isso aí. É o chamado, no curso do lado a gente chama de iPad, né? Que é parceria, agressividade, intensidade e deslocamento de... Mas você vê a agressividade em cima do preço, né? No Times and Trades. A parceria não importa na real. Assim, a parceria é bom ter, mas se um cara tá levando o preço para cima e ele tá querendo comprar igual um maluco, cara... Vamos junto, mas o problema é que às vezes o mercado dá na cara dele, entendeu? Por isso que a parceria é importante. Porque, tipo, assim, é isso que eu... Pode falar. Eu queria entender. Quando você fala agressividade, você vê agressividade
naquela agressão de preço, independente se é 1, 2 ou 5 players. Ou se ele fica vendo agressividade por player. Ó, agressividade não é intensidade. Primeiro, o que é agressividade? Agressividade é o quanto que ele agride a mercado. Ou seja, se ele compra muito a mercado ou se ele compra passivamente. Se ele compra passivamente... Então, é isso que eu estou perguntando. Você sempre olha o ele. Não, ele, tipo, nesse caso aí que ele tá falando, é um conjunto mesmo. Não precisa ser necessariamente... De agressividade, de intensidade, de velocidade, de persistência, de objetividade. Aí alguns players vão estar enquadrados nesse perfil de agressividade, entendeu? É por isso que a gente pinta as corretoras. Eles têm esse perfil, entendeu? É por isso que servem as cores. Pra te identificar esse perfil de atuação. Entendi. Mas assim, a ideia da tela cega, tipo, você operar com tela cega no mercado brasileiro, eu estava até falando isso mais cedo na sala do tape reading lá. Você tá operando com handicap aí, porque o metajogo aqui é um metajogo para tela aberta. Então, tipo assim, os players não dão as caras, ninguém chega lá e pendura 1K de lote, o Santander não vai pendurar 1K de lote sozinho ali, para alguém chegar lá e dar na cara dele e depois largar a mão. Mas tipo assim, se fosse uma tela cega, ele até poderia fazer isso, por exemplo. Ninguém saber quem é, então não poderia aproveitar. Não pode falar que é só um player que está fazendo isso, entendeu? Eu não entendo como é que o Lattes prefere operar a tela cega no mercado americano. É porque lá no mercado americano, como a tela é cega, o pessoal dá mais a cara. Aqui o pessoal se esconde muito. Ele não prefere. Lá é só tela cega, né? Não, mas ele gosta mais de operar no mercado americano. Ah, ele fala que prefere... Ele mesmo fala que prefere tela cega? O fluxo é melhor, os caras gostam mais da intenção, entendeu? Isso. Saber quem é. Você tem Por exemplo, aqui... um alvo fixo, você usa a ordem ou com alvo fixo. O William usa, eu não uso. Parte de disciplina. Eu tenho um conhecido meu que já opera... Só que ele opera 25 anos quase. Pô. Velho, ele chegou no nível do TR que ele não é que ele consegue, né? Porque não tem como você prever o mercado. O mercado, ele é... A gente reage, né? A gente não prevê o mercado. Ele anda só. Mas assim, ele consegue projetar, de acordo com a agressão, ele consegue projetar, ter uma ideia de quanto o preço vai andar. É a frequência do mercado, isso. Então, para mim, por exemplo, que tem um alvo fixo, eu ainda não cheguei nesse nível. Pretendo chegar, mas eu estava dando uma olhada. O nível de preço que ele tem uma ideia, por exemplo, dependendo da média de boletada, aquilo que eu falei do lote escondido, quando tem uma média de boletada de contratos, né? 100 contratos, 150 contratos, tem uma boletada de 500 e outros players vão atrás, e boletam grande também, ele consegue projetar. Vai andar a 6 pontos. Até acontecer a exaustão e defenderem. Você faz isso ou tem um alvo fixo? Então, eu não projeto igual esse seu amigo aí. Eu vou observando o mercado. Quando eu vejo que o pessoal parou de comprar, acabou a compra, eu saio. Entendeu? Mas o William, por exemplo, ele já entra com a ordem oco dele lá garantida no... Acho que é 3 pontos, né, William? Oi? Você usa oco de 3 pontos. Depende da frequência do mercado, né? 3 e 2 pontos, né? Por isso que eu criei vários aqui, ó. 2, 3. Sim, sim. 5, tem até de 5 pontos também, né? Uhum. Esse aqui, bem dificilmente eu uso. Porque é o mercado... porque isso aqui é muito específico. Encontrar um trader que faça TR que deixa o preço andar. Oi? É difícil você encontrar alguém de TR que deixa o preço andar. Pois é. Uhum. Depende do operacional, no caso. Contra que a gente já sai do mercado. É isso aí. Então, tipo assim, eu aqui no caso, por exemplo, eu uso o Vault Price para uma questão de segurar ou não um trade, ou de operar em cima de rompimento. Por exemplo, assim, gente que olha, por exemplo, o tempo gráfico de 15 minutos e vê que é uma, digamos assim, uma resistência num preço específico, beleza. Só que se ele mudar o tempo gráfico, ele vai ver que essa resistência não é muito ruim lá.
e sim num preço abaixo. Quando se trata de volume, de preço, aquela resistência é ali e deu, sacou? Porque, independentemente do tempo gráfico, claro, tipo, no caso se você alterar o período do volume to price aqui, por exemplo, para 15 minutos, para 30 minutos, você vai alterar a resistência, né? A resistência e o suporte para dentro daquele período de tempo. Mas se, por exemplo, você olhar a resistência e o suporte através de período de tempo, utilizando um gráfico temporal de 15 minutos, 10 minutos, o suporte ele vai ter digamos assim, uma ponderação diferente por nível de preço, né? Às vezes pode ser no 10, às vezes pode ser no 12, dependendo do tempo gráfico. E qual é o problema disso? O problema disso é que talvez só você esteja ali naquele tempo gráfico, entendeu? Ou seja, você atuar ali não vai mudar nada. Você, quando tem um contrato do mínimo com 2, não vai gerar mercado nenhum, entendeu? E no Volume Price, quando você utiliza o Volume Price no período do dia, identifica uma região aqui, por exemplo, de resistência, é aqui, deu, sacou? Só que, às vezes, é dentro de uma região. E essa região onde há um volume de negócios muito grande, a gente chama de região de aceitação. Por quê? Porque é uma região, só para contextualizar, uma região de aceitação, por exemplo, é essa região aqui. Ó. Essa região aqui, já vou explicar por quê. Aqui, na verdade, não chegou a formar uma região que realmente considera como região de aceitação, até porque aqui tem poucos volumes e não chega a ser, tipo, é um volume progressivo, não digamos assim, focalizado que nem aqui, ó. Ficou dentro de uma região de preço até que bacana. Vamos supor, essa aqui é praticamente uma região de aceitação. Agora vou dizer por quê. Porque essa região aqui é uma região onde há um volume de negócio muito concentrado. Dentro de uma região. Tá, como é que eu tiro proveito disso? Primeiro, os institucionais, os bancos, os fundos e os estrangeiros, eles utilizam essas regiões consideradas subjetivamente como regiões de aceitação para montar posição. E quando eles montam posição aqui, o médio ele acaba ficando fora dessa região. Ficando numa região chamada de zonas de rejeição. Essas zonas de rejeição são caracterizadas justamente por regiões onde há pouco volume. Por exemplo, aqui, ó, há uma região de rejeição. Aqui, ó, vou mostrar aqui. Aqui é uma região de rejeição. Aqui, ó, uma região de rejeição. Aqui até que uma região de aceitação. Aqui uma outra região de rejeição, ó. Para mim, tudo isso aqui é uma região de rejeição, né? E só isso aqui para mim é uma região de aceitação. Pode ver que o mercado está trabalhando bastante aqui, ó, e há muito tempo. Praticamente desde a abertura. Ele veio até o 9, começou a respeitar. Quando ele foi para 15, ele voltou muito rápido para dentro dessa região aqui, ó. Primeiro, eu quis explicar para vocês o que é uma região de aceitação e uma região de rejeição. Ou seja, uma região de aceitação é justamente uma região onde há um acúmulo de negócio muito grande. E uma região de rejeição é justamente onde não há muito volume de negócio. Ou seja, é uma região onde quase nenhum institucional, ou seja, bancos, fundos estrangeiros, considera como região importante para se montar uma posição. Por quê? Como eu falei, eles precisam montar uma posição muito grande. E eles adotam essas regiões consideradas de regiões de aceitação como regiões favoráveis a montar uma posição, entendeu? Liquidez. Então, exatamente, há uma liquidez muito grande aqui. E nessas regiões eles conseguem montar a posição sem causar uma mudança abrupta no preço, ou seja, uma mudança que possa gerar 10, 15 pontos e ficar desfavorável para o preço médio deles. E quando eles montam posição aqui, por exemplo, o preço médio deles fica para fora dessa região, ou seja, uma região de rejeição. E também pode ser considerada uma região de, digamos, de defesa. Por quê? Porque se o mercado está trabalhando nessa região aqui, ó, o que você não quer é o teu médio aqui dentro. O que você quer é teu médio fora daqui, fora de região de briga. Você não vai querer entrar numa confusão com 10 cara grandão e 15 magrinho, né? Você vai ficar fora dela. O médio é praticamente você, entendeu? Você vai ficar de fora dessa região de briga. E os institucionais, ou seja, o banco, fundos estrangeiros, montam posição aqui. Tá, beleza. O que acontece? Sabendo que o médio deles fica fora dessa região, ou seja, numa região de rejeição, onde há pouco volume de negócio, quando sai dessa região, o mercado normalmente ele estoura, tipo, ele explode, tipo, ele anda com muito fluxo. Por quê? Porque tem stops ali, tem stop de bancos, tem stop de fundos, tem stop de estrangeiro, tem stop de eu não vou considerar pessoa física porque pessoa física não tem impacto nenhum, mas de empresas não financeiras ali, entendeu? E por isso é porque a gente não olha o mini. Se você olhasse o mini, você ia ver, filho. Hã? É porque você não olha o mini. Se você olhasse o mini, você ia ver as pessoas físicas estopando tudo. É pior que o índice? Ou o mini? O mini do dólar. Ah, sim. Uhum. Então, beleza. Tipo, sabendo que dentro dessa região de rejeição, o mercado ele costuma ter muito fluxo. Tipo, fluxo desesperado, contínuo. Porque eles vão estopar. Eles vão comprar ou vender. Entendeu? Esse tipo de região, é nesse tipo de região que a gente alonga. Porque eles vão estopar. Entendeu? Eles vão estopar e quando eles estoparem, vai mover o mercado.
E quando mover o mercado, você vai conseguir aproveitar dessa ineficiência, ou seja, de uma ineficiência por parte de quem está com média desfavorável, eles vão estopar ali e você vai tirar proveito disso para alongar o trade. Ou seja, você opera no rompimento dessas regiões, entendeu? Por isso que eles protegem essas regiões. Porque se pegar o médio deles, subiu, sacou? A gente considera justamente por isso que é uma região de aceitação e uma região de rejeição, de negação. É assim que a gente opera esse tipo de, digamos, de setup, de estratégia. Não sei se vocês já chegaram a reparar nisso daí, mas parem para reparar, para vocês verem como o mercado ele respeita essas regiões, como ele trabalha nessa região. E quando ele sai dessa região, ele tende a procurar outra que já está formada ou ele faz uma nova, entendeu? E aí que você tem que reparar, se ele fizer uma nova acima do preço onde ele estava, isso mostra para vocês que quem está controlando o mercado é o comprador. O mercado está nas mãos deles. Então, se eles pararem de atuar, o mercado ele tende a voltar. E vice-versa também. O contrário também acontece. Se o mercado, por exemplo, ele perde essa região aqui, vem para outra região aqui, por exemplo, essa região aqui, o mercado continua, ele começa a trabalhar aqui, você vê que o mercado está na mão de quem está vendendo. Então, se o vendedor ele para de atuar, o mercado pode voltar para uma região superior. É um conceito bastante pequeno para utilizar no operacional. Ô, William, qual a leitura que você faz do direto? A leitura que eu faço no direto é aquela questão dos conceitos de persistência, intensidade, objetividade, de velocidade. Não. Que ele tá falando da ordem direta. O que tem? O ordem direto? É nenhuma. Aquilo não impacta o mercado. Então, eu fiquei sabendo desse negócio de que a ordem direta impactava o mercado, entre aspas, essa semana, cara, porque nunca vi mais ninguém falando isso. Eu ouvi por você lá, você falou, e depois eu vi lá eu não vou falar nome para não prejudicar ninguém. Mas a pessoa que retratou sobre isso, a pessoa não falou de má fé. A pessoa falou porque ouviu alguém falar sobre isso e simplesmente quis compartilhar com a gente. O intuito foi um intuito bastante bacana de compartilhar informação com a gente. Mas foi uma informação que totalmente equivocada. Mas o direto ele não impacta o mercado justamente porque ele não sai ele não consome a liquidez no mercado. Ele consome dentro da própria corretora. De ambas as partes, né? Da contraparte, dentro da própria corretora. Tem algoritmos que fazem isso daí automático. Por exemplo, se alguém vende e outro compra no mesmo momento, eles fecham, eles têm uma chain própria ali dentro, que fecha ali dentro da própria corretora. Só que, pelo regulamento da B3, a B3 exige que a corretora seja transparente, ou seja, que ela informe quanto foi esse direto. Por isso que exibe aqui, ó. Senão não exibiria, justamente porque ele impacta o mercado. Porque isso só exibe mesmo por uma questão de jurisdição. Porque senão nem exibiria. Porque como não impacta o mercado, não seria necessário. Mas por questão de transparência, mostra. Eu só não entendo, cara. Cara, é difícil de entender por que os caras fazem direto de se encontrar. Eu não entendo, velho. Tem quantas pessoas na sala? Nove pessoas? Cara, o direto. Voltei, eu tinha fechado aqui sem querer, cara. O direto, como é que eu posso dizer? É bem controverso, sabe? O negócio dele. Pra gente, não influi nem contribui com nada. Pra gente a gente é muito pequeno pro mercado. E a turma vê direto de 5, 10 contratos, isso não influencia porra nenhuma. E no mercado, quando tem direto, a gente nem vê. A gente estava lendo um livro agora.
Não direto. No mercado americano é pior, né? No mercado americano tem No mercado americano você não tem como saber que rolou direto. De bolsas, então. É isso que eu ia falar. Tem e lá tem a estrutura do mercado. Verdade. Como tem várias bolsas operando a mesma coisa, é complicado. É por isso que os HFTs, as coisas, a gente... Não sei se o Jacob estava aí. A gente estava lendo um livro que falava muito bem disso aí. Flash Boys. Flash Boys. Vai estar com virose também. Que mostrava bem essa gambiarra que a turma fazia de direto para ganhar no spread. A Dilma? Que a moçada... Eu entendi aqui a Dilma fazendo uma gambiarra para ganhar nos diretos, não entendi. Para ganhar o spread dos diretos. Que a turma pegava de uma bolsa, jogava para outra. E o livro conta a história da velocidade, do flash. A arbitragem de diferentes bolsas. Então, aí é feito com... Mas assim, aqui no Brasil, isso aí ainda então, é porque eu ia falar isso antes de eu cair aqui. É porque tem analista dando call baseado em direto, cara. E eu fiquei meio de cara com isso, assim, em sala de tape reading, entendeu? Cara, direto é contexto. Assim, se você olhar o contexto, por exemplo. Você vê que o mercado vem descendo, o player vem puxando, chega lá embaixo, derruba 5 mil contratos. Entendeu? Aí é uma quantidade expressiva. Não como, tipo, aconteceu 5 mil contratos, eu vou executar, vou comprar junto, vou vender. Não, isso aí não significa nada. Agora, você vê que ele veio lá de cima, chegou ali, segurou, fez aquele contexto, junto com aquele direto, ele entra, é um ponto positivo, mas o contexto. Para você tomar uma decisão baseada no direto, não tem. Eu queria ver qual é o impacto desse direto aqui no mercado. Esse direct aí não seria... Mas como é que você falou? Analista dando call com base em direto? Putz, isso aí, filho. Não, aí é sacanagem, bicho. Aí o cara tira onda, né? Tem sim. Esse aí o cara não. aí, ó, não é o ABGC trocando de lado, não? Oi? ABGC? Não, mas o que acontece? Se ela compra 600 e ela vende 600, ela tá zerada, zerou. Não afeta o preço dela. Agora é a mamãe que tá com vilose. Ela só ganha corretagem dos 2 pontos. Isso que é bom pra eles. E tipo... Não. Com quem tá falando? Eu tinha visto uma voz de mulher. O que eu ia falar? Tá. Praticamente, acho que uns 95% de tudo que eu falei aqui você não encontra gratuito na internet. O que pode influenciar um pouco no mercado, mas como assim? A gente está falando é muito pouco. Esses 600 contratos aí, por exemplo, foi direto. Se esses 600 viessem para o mercado, ia trocar entre todo mundo. E aí ia dar mais liquidez para todo mundo. Mas, cara, o que eu acho sacanagem é o que a XP, o que a CLIA fazia o ano passado. Nem sei se está fazendo mais esse ano. Uma caralhada de direto de 5 contratos. Meu irmão, ali... ainda faz aí. Acabou de aparecer na tela dele. O mercado estava trabalhando dentro dessa região aqui por muito tempo. Boa parte do tempo. Porque fazer direto de muitos contratos entre clientes grandes, beleza. Tá fazendo ali, o cara quer garantir aquele preço, boa. O cara quer garantir a venda, quer garantir a compra naquela faixa de preço, legal. Mas de 5 contratos... Então, parece que a XP tá fazendo isso de propósito mesmo, mas o Lattes que tava falando super bem disso, por acaso. Porque, tipo assim, ele tava comprando a mercado, por exemplo, igual tá agora, tá saindo a 96 com 96,5. Ele comprava a mercado, a XP passava um direto para ele a 96. Aí ele já ganhava meio ponto por conta do spread do mercado, entendeu? Né? Aí, tipo assim, eu não sei se isso ainda tá acontecendo, mas quando ele operava pela XP, ele falava isso direto. Pô, comprei aqui, a XP passou um direto e eu saí no melhor preço aqui, não sei. Aí, sei lá, porque a XP acho que tá ganhando ali nas 2 pontas, né? Então, para ela, acaba sendo bom. Outra coisa também, eu acho que eles não têm DMA2, não. Quem? A XP? A CLIA.
Aí eu não Isso sei. aí também facilita na agilidade do sistema, entendeu? Oi? Eles não têm Caraca, o mercado caiu com tudo aqui, pra cara. gente, Não, né? acho Pra que mesa não. tem. Nossa. E o direto eu acho que é na mesa. Vai direto pra mesa. Vai Por conta dessa queda aqui que eu falei que o dia foi bom, a gente vai cair mais até, se não me engano. Pô, essa região inteira aqui é uma região de rejeição. Que deu para ver, que eu lembro que eu operei nesse dia e deu para ver a leitura do mercado certinho acontecendo e tal. Inverno, né? Aham. Vamos ver. Pode ver ali, tudo negativos, cara. Meu Deus do céu. Todos, cara. Nossa, cara, todos eles negativos. Sim, todos comprados Então, negativos, aquilo basicamente. lá, o mercado, ele tava comprador. Como é que você disse? O mercado, ele tava, ainda tá, digamos assim, comprador, não, ele tava numa tendência de alta. Porém, ele tava numa região muito favorável, muito acima da mínima, que era antes, quando eles estavam se formando nessa região aqui. O que acontece? Como eles estavam comprando muito aqui, o médio deles estava aqui embaixo. Então, só foi perder essa região aqui que eles tiveram que stopar. E eu acredito que foi por causa disso que o mercado caiu tanto, tão rápido. Justamente porque... E vai cair mais, filho. Né? É por isso que essa região, esse conceito de aceitação de rejeição é um conceito muito importante. Vai cair aí, ó. Eita, pô. Alguém tá sendo executado aí. Eu vi um barulho de... Sim, deu um barulhozinho de choque mesmo. Chama o Samuel. Mas muito legal, cara. Muito show de bola. Bem legal. Você opera por... Como é que é? Quem tava falando agora? Eu? Você tá falando? Nossa, Tem que mandar pra ver o teu nome aqui. Ele perguntou pra mim, foi? Ney? Você opera por gráfico ou por TR? Eu é só gráfico, cara. Eu não tenho capacidade pra isso aí, não. Então, uma criança limitante, isso. Minha cabeça é muito... meu perfil é muito visual, cara. Então, pô, aqui ó, cores, aqui ó. Você tá doido? Ô, Ney, azul. você usa pelo menos o gráfico... Não, até também, velho. Você usa o gráfico? O quê? Gráfico temporal? Não, eu uso 3 minutos. Você já experimentou olhar para ver qual que é a... se parece, se... Cara, espera só um pouquinho. Eu já usei o Renko há alguns meses, mas eu preciso ter a noção de tempo, sabe? Como eu até brinco com a Pan, né? Eu também uso tela cega. Eu vejo fluxo no gráfico, sabe? O Marquinhos fez uma pergunta aqui. Agora que eu vi aqui no chat. Que horas tem, peraí? Que horas tem, pessoal? Só pra mim saber aqui. São 7h40. Então ele me fez a pergunta agora. Acho que ele deve estar sem microfone. Cara, eu opero por TR desde fevereiro do ano passado. Então, quem perguntou aí se eu já testei... eu gosto muito de ver do gráfico, sabe? Eu gosto de ver a formação da tela, eu gosto de ver a formação do Kindle. Eu não olho o Kindle parado. Eu gosto de ver ele se formando. Para tomar minhas decisões. Você olha, tipo assim, como a velocidade que o Kindle tá oscilando. A velocidade que ele está oscilando, se está tendo agressão, se ele está sendo formado muito rápido, muito lento, se ele se forma nos primeiros segundos, ou no último segundo, ou no meio do Kindle, ele dá uma agressão maior, ou fica uma briga maior no meio do Kindle. Eu gosto de ver a formação do Kindle. É tanto que eu não uso indicadores nenhum, é só o Kindle. Na verdade, eu uso uma média, que é a máxima e mínima, né, do dia. Mas eu gosto de ver essa briga na formação do preço, sabe? Que a gente consegue ver. Eu consigo ver no Kindle. Se eu ver quando eu vi uma temporal, eu não conseguia ver isso. Isso me deixava meio maluco. É por isso que eu não me dei bem com a temporal. Não sei se eu expliquei o cara. Não, tira a mão daí. Entendi. É que assim, eu
não opero só TR, eu uso algumas não, né? Eu uso um pouco de gráfico temporal para visualizar meus pontos de entrada. Eu uso o gráfico 2P, que é parecido com o Renko, que é o Renko 2R, mas é para ver movimentação, para ver suporte e resistência. Então, dentro do meu TR, eu uso suporte e resistência para pontos de operar, para pontos de decisão. São pontos que eu presto mais atenção. E às vezes, para você olhar o suporte e resistência dentro de um gráfico desse tipo, também ajudaria, fazendo tempo, você fazer um estudo para ver se funciona. Sim. Eu uso o 3R exatamente para, tipo assim, como é muita coisa para ficar analisando durante o dia todo, às vezes, sei lá, 11 da manhã e eu não vou lembrar como é que estava o mercado lá às 9h30, sacou, às vezes. Tipo, abrigou num determinado ponto, ali o 3R me ajuda a ver que aquele ponto ali bateu e alguém... Hã? 3R é o quê? Renko. Ah, tá. É a temporal. O Renko é uma pegada bem diferente, né? Tipo, ele é diferente daquele gráfico de período dos André. Sim, o gráfico de Renko, ele... É por oscilação do preço. Lateralizado, né? Só quando ele anda. Isso. Já tomou banho? Isso aqui não... Quem é que tá tomando banho, hein? Só pra me... Acho que é o Paulo, né? Vou ficar aqui de olho. O Renko é isso, ele forma quando o preço anda. É bom ver o Renko, até brinco com a turma, é bom ver o Renko no Perrou. No Perrou ele fica maluco. No payroll, cara, os candlezinhos do Renko vão formando rapidaço, assim. É meio inútil até olhar o Renko no payroll. Não, em um segundo tem tijolo ali para montar uma casa. O Gustavo, cara, 3 minutos eu me dei bem com ele, bicho. Eu não acho que ele tem tanto pavio, não. Eu acho que ele é um tempo bom para mim. Eu acho que cada um tem que achar sua zona de conforto. O Caio tava perguntando ali se tem como alterar o contrato de maneira rápida. Tem. O que você precisa fazer é agrupar as ferramentas. Assim, alterar o contrato rápido. Entendi. Tipo assim, se for o que eu entendi, você faz o seguinte. Primeiro você coloca todas as ferramentas pro Caio, né? Ele tava perguntando ali, tipo, você coloca todas as ferramentas dentro de um grupo. Aqui no caso do trade, você vem aqui, agrupar a visão por papel, né? Grupamento 1. Ou seja, se caso se eu colocar todas essas ferramentas aqui dentro desse grupo, né? Desse grupo 1 aqui, o que acontece? Se eu alterar o contrato dessa ferramenta, né, do Times in 3 aqui, ele vai alterar de todos eles. Não, ele tá falando isso. Ele tá falando isso. Ele tá falando daquele 1, 2, 3 que tá na sua boleta ali, em cima do comprar e vender. Onde? Como assim? No Superdom, em cima do comprar e vender tem 1, 2, 3. Ele quer saber se dá pra fazer isso no Profit. Dá sim, é só você abrir estratégia. Esse aqui? Não, ele tá falando do 1, 2, 3 ali. Em cima do comprar. Dá pra trocar sim no trade. É só abrir estratégia. No Profit. É só abrir Isso. estratégia no Profit que ele aparece pra você alterar. Eu acho que no Profit tem um jeito até mais rápido de trocar sem ir na estratégia. Não, no Profit ele tem um maisinho ali para você abrir estratégia. Você abre a estratégia e ele aparece, né? Tá. Aí você clica em cima dele, eu acho que com o outro você consegue alterar. Tem como mandar imagem aqui no chat ou não? Eu acho que ele achou já. Ele falou, beleza, valeu. Não achou. O Superdom, lá aparece, tem uns maisinhos para você alterar estratégia, para você abrir mais ele. Tem uns maisinhos para você abrir e diminuir o tamanho. Aí você consegue lá, ele vai aparecer isso aí. Você consegue modificar clicando nele. Ou indo em ferramentas, você modifica também. Beleza. Tipo assim, eu pinto aqui as ordens acima de 50 de branco até 100 para facilitar a identificação de absorção. Né? Se, por exemplo, aparece uma ordem branca aqui, por exemplo, eu já olho na hora e vejo, porque normalmente os caras não penduram 55 ou 5 ou 60, ou eles colocam 50 ou os caras colocam 100. É bem difícil, porque tipo, o ser humano ele é muito de número inteiro. 10, pode ver que a própria estrutura de negociação é 5, 10, 15, 20, e não 2, 4, 7, 8. É número inteiro, 5, 10, 15, 20.
E os institucionais, eles são seres humanos, são pessoas normais. E por isso que eles ou compram de 50, ou compram de 100, ou compram de 200. Dificilmente você vê ele comprando de 60, ou de 70, ou de 50 ou de 100. Né? Pode acontecer, né? Mas é bem mais difícil. Pode ver que é o 200. É bem difícil ver alguém vendendo 210. Né? Por exemplo, tem, mas é bem mais difícil. Por isso que eu pinto. Acima de 50 até 100, 100 até 200, 200 até 300. Assim, sucessivamente até 500. Acima de 500 é o pinto de preto, no caso. É difícil ver alguém agredindo 800 ou 600. Eles normalmente agredem 500. É mais fácil você ver uma agressão de 500. 500, 1000. Né? Acima de 500 fica mais diversificado. Já não é mais seu número inteiro. Ou é 500, às vezes é 550, às vezes é 600, às vezes é 650. Aí é mais diversificado. Tem diversificado de um número muito grande. Isso aqui não é tipo regra. Cada contrato, cada ativo tem sua dinâmica. No índice, se você for pintar acima de 50, você fica louco. Em ações, então, nossa, lá tem que pintar acima de 20 mil. Lá eu pinto 200 mil, 100 mil. Mas lá não é muito número inteiro, né? Lá eles costumam comprar diversificado também. 14 mil, 16 mil, 18, nem sempre é 10, 20. Né? Leandro Santos, eu acho que não sei se ele deve ter microfone. Desculpa. Vocês conciliam gráfico com TR? Ou não? Eu uso um pouquinho de TR com gráfico. Eu sim. Eu uso o TR junto com o Renko e com regiões de defesa, suporte, resistência e pivô. O payroll tem um caso, né? Tipo, ele não costuma respeitar pontos que a gente considera subjetivamente como pontos importantes, como resistência e suporte, essas coisas. Eles não respeitam nada disso. O payroll só vai. De um motivo, de uma razão macrofundamentada, com base no payroll em si, né? Nos dados do payroll, porque um payroll ele não é só um dado, são um conjunto de dados, né? Por isso que ele é tão importante. Aí dá pra buscar 6 pontos. Muita gente opera a volta no payroll. É muito difícil pegar ainda, muito rápido. A galera gosta mais de pegar a volta, né? Porque pegar a ida do payroll é muito... É muito difícil de você adivinhar, cara. Tipo, muito tá vendo uma galera vendendo, você vai vender, às vezes já é tarde demais, o negócio já tá subindo já. É pior que é. Nossa, eu já vi. Ele payroll no dólar cheio parece o mini, bicho, no TPRAD. A velocidade é muito grande. Cara, pior... Não, imagina o cara ficar postando uma vez, acho que foi em 2017. O nosso não fica 30 pontos em 2 segundos, tá ligado? Esse é 10 segundos muito rápido, cara. Nossa. Os que operam o TR aí também, usam o crossover ou não? Sim, claro. Tem sempre olhando o cheio ou operando no mini. Aqui no caso do trade, deixa eu ver. Mais. Aqui, ó, enviar ordens com WH. Aqui, ó. Aqui no caso. Eu nem sabia que tinha o crossover no trade. Uhum.
aparentemente está formando uma nova região de valor aqui, ó. É provável que ele trabalhe aqui nesse tipo de agora. O mercado percebe isso. Eles percebem que os investidores percebem que está se formando uma região de valor, eles só aproveitam disso. Mas não no início. Eles esperam criar uma região maior. Aí ele fica trabalhando dentro dessa região. Aí dá pra vocês verem os operacionais de scalp ali dentro mesmo. Aí é padrão, né? Compra no fundo, vende no topo. Só que tem que ser objetivo. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo outra tela de ITR de outro operador, dá umas perdidas, porque você está acostumado com o seu esquema de cores, né? Com o seu estilo de operar e com a sua plataforma estruturada do seu jeito. Eu me perco também quando eu olho a tela de outra pessoa. Aparentemente é realmente uma região de aceitação aqui, ó. O mercado está indo e voltando aqui, ó, trabalhando nessa região. Vamos ver se o mercado vai perder essa região ou vai ganhar. Por exemplo, eu tô perdido nessa tela do William aí, cara. A única coisa que eu tô conseguindo acompanhar é o Dom. Aham. O Dom aqui, né? Isso. Eu tô ligado, eu sei como é que é. Igual eu quando olho a tela do Latos lá, não tem cor nenhuma. Nossa, eu fico muito confuso. Tem que ter a salada de fruta aqui, ó. Caralho, eu pensei que era só eu, velho. Eu sou TR na veia, mas eu vejo aquela tela do Latos e eu fico doidinho, porque é tudo cinza, velho. Chegaram a pegar bem mal o conceito de região de aceitação e rejeição? Perceberam aqui como o mercado está respeitando essa região? Agora o mercado está nas mãos do vendedor. Ou seja, se o vendedor ele para de agir, se ele parar de atuar forte aqui com intensidade na coletividade, o mercado tende a perder essa região e fica... Aqui uma ordem da tarde. Vai ser a absorção. Eu pinto aqui com faixa de preço, como vocês viram. Nessa região aí, é um dos momentos que eu olho o gráfico. Quando eu tenho uma região de briga assim, eu dou uma olhada no gráfico para ver onde está a posição. Para ver a probabilidade. Então, o gráfico, só que o problema do gráfico é que ele utiliza como parâmetro não uma região, mas o tempo. E o tempo... Não, mas então, o Renko te ajuda nisso. Por isso que é bom o gráfico temporal. Pois é, que ele é temporal. Agora... o gráfico. Não entendi. Ele usa o quê? Oi? Não entendi. Quando tem uma região de briga assim, quando ele está alocado numa região de briga, eu dou uma olhada no Renko para ver como é que está, onde está, para me basear mais onde a probabilidade para onde ele se movimentar. Então, nesse caso, eu faço o que você faz, só que eu faço por aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, aqui tem uma região de valor, ele tem aqui uma região de rejeição, e aqui tem uma outra região de valor. Se ele perde essa região aqui, ó, é provável que ele busque a outra região. Não é que ele vai para lá. Ele pode ser que vá, mas não é que vá, entendeu? E se você fica com esse viés, não, ele vai para lá, você segura. E o mercado te mostrando que o mercado tá vendedor e você continua segurando, entendeu? Por isso que o viés, no caso do TR, não pode existir. Por causa disso. Porque, tipo assim, você não pode acreditar, não, vai acontecer. Não tem. Entendeu? Viés... Ó, eu quero que vocês reparem aqui, ó. Não, ó. Eu quero que vocês reparem aqui, ó, nessa ordem do Talit aqui, ó. 50. Já é a segunda. Não, na verdade é a primeira que eu percebi, né? É porque, na verdade, ela tava a terceira da fila. Aí, eu não sei se eles tomaram o começo da fila, ou se eles existiram, né? Mas vocês reparem aqui, ó, para vocês identificar se é absorção ou não. Ó, 50 contratos. Se baterem 50 ou 100 e continuar com uma de 50 aqui, é absorção. A gente vai identificar isso aqui. O Bradesco, ele botou 100, já botou...
Já botou mais 10 lá na frente? Ó, existe um outro conceito que agora eu vou explicar para vocês. Tá vendo aqui? Tem uma ordem lateral de 50. Você vê que ela quer comprar, né? E tem uma de venda. Isso aqui, às vezes, a gente chama de vender para comprar. Ele coloca uma ordem falsa de venda para chamar o vendedor. Quando ele chama o vendedor, ele tira e compra. Para quê? Para não prejudicar o médico. Entendeu? Nesse caso aqui não é. Ó, a Teles. Ele pendurou a 86. Ele pendurou a 86. Quando foi para 88, ele viu que eles não iam vender. Ele agrediu o mercado. É aquilo que eu estava falando do convite, né, dos grandes players, dele ficar vendendo e comprando na mesma região de preço para chamar outros players. Pegaram ver aqui? A Teles absorveu aqui no 86, ó. Ela pendurou uma nova oferta. A 86. Rompeu. Rompeu. Ela parou de absorver. Não renovou não, né? Não. Normalmente é de 50. Aqui, por isso que eu pinto acima de 50. Ó, 50. Pode ver, ó, aqui não tem 55. É 50. Entendeu? É aquela coisa, número inteiro. Por isso que esses números aqui, ó, 90, 70, 50 são números importantes. Porque, por exemplo, você liga pro banco e pede para ele fazer um hedge para ti. Você não vai falar para ele, ó, eu quero que você faça um hedge para mim a 3,788,5. Você não fala isso. Não, você fala, eu quero um hedge a 3,70, a 3,60, a 3,50, número inteiro. Por isso que esses números inteiros são mais importantes. Por causa disso. É uma questão humana. A Tela estava pendurando uma oferta no mercado, houve uma depreciação monetária diante do dólar perante o real, ela começou a agredir o mercado. Isso aqui mostra urgência. Se ela continuar vendendo, isso mostra pra gente que ela tem muito mais para vender. Né? Ela tem 1.840 contratos para vender. 2.000, né? Agora, então, para te ver, ó, e tá agredindo mais o mercado, ó. Só que existe um porém, não adianta ela só ver, ó, mais 100. Perceberam, né? Ela fez uma oferta de 80 contratos a 87, né? Eu não lembro agora, 87,5. E como o mercado ele começou a descer, ou seja, teve uma depreciação monetária diante do dólar perante o real, ela começou a agredir o mercado. De novo, ó. Só que existe um porém, não adianta agredir e não tem impacto. Tem que agredir. Se vendeu, tem que virar vendedor. Se comprar, tem que virar comprador. Se isso não acontecer, pode ser que esteja havendo uma absorção. E tá surgindo efeito, aparentemente. Virou vendedor, só que existe um porém. Virou vendedor. Só que virou vendedor para 10. Tipo, para 10. Sacou? Não, isso, ó, de novo, 60. Virar vendedor para 10 é muito ruim. Porque se você tá querendo vender e você vê que, tá, beleza, tá agredindo na venda, tá agredindo na compra, ou seja, eles estão batendo muito. Só que quando vira vendedor para 10, para 15, para 5, isso não é forte. Só basta consumir liquidez, só precisa tomar mais 5 e pronto, ali vira comprador, entendeu? Se virar vendedor, tem que virar vendedor para quanto? Pelo menos 50 para 60, para 10, para 100, para 200, números expressivos, entendeu? Porque senão o mercado volta muito rápido. Bateu, tá, beleza, virou comprador para quanto? Aí você tem que perceber esse conceito também. Para quanto? Qual a velocidade que ele agrediu? O próximo nível de preço. Mas também não adianta só olhar e não praticar, né? Tem que praticar, porque senão é tudo jogado fora. Se você não praticar, se você não colocar em prática, você não vai evoluir. Vai ficar estagnado. É preciso dar o próximo passo. Se estudou, tem que fazer. Olha, Tante, ainda tá vendendo e persistente. E só acima de 100, né? A XP fez uma oferta de 50. Voltou para a região de valor, né? Aquela coisa que eu te falei. Que eu falei para vocês. A região de aceitação é a região onde ocorre muito negócio, né? Onde há uma consolidação de negócio muito grande. Ele costuma respeitar. A gente tende a operar nesses rompimentos, mas são rompimentos muito bem específicos.
Amanhã é sexta, né? Isso. Então, o pessoal tem amanhã para praticar, para colocar em prática. Porque, tipo, não adianta a pessoa estudar e não usar nada do que eu falei, tá ligado? Mas é isso aí, cara. Amanhã tá todo mundo colocando volumetric price times e trades na plataforma. Não. Não, mas volumetric price é uma coisa que ajuda muito até o grafista. Eu olho bastante. Volumetric price? Isso aqui? Sim. Mas você olha com qual perspectiva? Perspectiva de preço, perspectiva de... Mas tem vários tipos de volumetric price, né? Eu não estou falando só o volume. O volume com os preços. Região de valor e possível suporte e resistência. Para identificação de suporte e resistência? Região de valor e identificação de suporte e resistência. Aham. Você estava aqui quando eu falei sobre a citação e rejeição? Não estava. Aliás, eu vou ter que sair daqui a pouco de novo. Aham. Mas tem diversas maneiras de, como acho que foi o Marcos que está falando aí atrás, tem diversos tipos, né, de volumetric price, diversas maneiras de usar também. Sim, maneira de usar. Sim. Eu uso os três modelos de volumetric price. Na verdade, assim, para o grafista, o volumetric price é importante. Mas, assim, o ranking de corretoras, por exemplo, eles vão trabalhar para quê? Para que o grafista ele quer saber qual é a posição da UBS, por exemplo? Ele não vai olhar a atuação do player, né? É totalmente desnecessário. Ele não tem interesse na atuação dos players. Galera, eu vou ter que sair aqui, mas depois vou ver direitinho o estudo de vocês. Pode ver, é verdade, né? Tá, e tipo assim, como é que... quem tá gravando? Como funciona? Cara, Sou eu. Eu tô aqui na... Aí fica gravado onde, daí? Cara, fica gravado aqui na nuvem, a gente coloca... O Jacob a gente coloca numa playlistzinha que tem no YouTube. É? Coloco lá no... Só que não coloca público, ele coloca listado. Não, é não listado. Cara, porque quase tudo que eu falei aqui eu gastei muito pra aprender. Não, é não listado, é só pra turma mesmo. Uhum. Fica só aqui dentro. Eu vou querer, que nem diz as Wellen Roy disso daí. Não, tranquilo. Mas, cara, bem legal, bicho. Bem bom ver tua visão. E monetiza o vídeo lá. Zoeira. Não, vai ficar privado, pô. Uhum. É num estado e privado. E alguém de vocês aí tem alguma pergunta objetiva em relação ao que a gente falou aqui? Ou alguma objeção? Objeção deve estar cheia, nem pergunta não, bicho. Né? Então, alguém tem aí? A hora é agora. Estão me escutando? Estamos, sim. Cheguei agora, tô só pegando o finalzinho. Depois vai ficar disponibilizado ali. Aí você dá uma olhada lá no que eu falei, que eu coloquei bastante conceitos importantes aqui. Que a Opera TR vai ajudar muito. E são coisas que você não aprende no YouTube, você não aprende pesquisando no Google, tem coisas aqui que são experiências próprias. TR é muito complicado de você aprender, cara. É difícil de... transparecer isso para as pessoas, justamente porque se trata de algo muito subjetivo, muito de perspectiva própria. E você querer transparecer a tua perspectiva para as pessoas é algo muito complicado porque se trata de uma questão de idioma, entendeu? Porque materializar aquilo que você pensa é complicado. Por isso que às vezes você explica alguma coisa para uma pessoa e a pessoa não entende. Às vezes porque está se tratando de uma questão de vocabulário. Tipo, você não tem um vocabulário muito grande, muito amplo, para explicar de uma maneira muito precisa daquilo que você quer transparecer para a pessoa. Tipo, você não encontra uma palavra ideal para dizer aquilo que você quer dizer para as pessoas. Por isso que é bom ler. Quando você lê, você aumenta o seu vocabulário e você consegue explicar as coisas de maneira muito mais precisa, né? Muito mais fiel àquilo que você pensa. E eu tentei explicar da maneira melhor possível. Até porque é a segunda vez que eu faço uma aula didática, tipo uma aula cujo cunho é explicar os conceitos das coisas. Então, pode não ter sido tão bom, ou não pode não ter atendido as expectativas de vocês,
Não, mas foi show de bola, cara. Aqui é um grande bate-papo. Eu tentei falar devagar, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte.